Está escrito na Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Estava aqui meditando, no livro de Abacuque, naquele versículo, muito famoso, tem até louvores que fala sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante, ainda que a figueira não floresça, haja uva nas videiras, Eu estava meditando, ouvindo o louvor, e aí me veio a curiosidade de meditar e entender um pouco mais a respeito do profeta Abacuque, Esse homem de Deus, ao ler, e refletir um pouco sobre este livro, sobre este homem, de primeiro a gente vê Abacuque como um homem extremamente justo, que busca entender por que as coisas ruins acontecem com as pessoas e por que Deus permite tudo aquilo acontecer e não há uma justiça em relação a essa maldade. Eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo 1, versículo 2 em diante, vai dizer: questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando prostrarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Aqui nós vemos no capítulo 1 esse questionamento de Abacuque: mas Senhor, por que tanta maldade, tanta violência, tanta injustiça? E Abacuque fica contemplando toda aquela maldade, as coisas que são erradas, elas acabam naquele meio se tornando como coisas normais, até mesmo como o certo. E eu até lembrei, marquei aqui, de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que vai dizer: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, e trevas de luz, e luz de trevas, e amargo doce, e o doce fel. E eu achei interessante porque nessa época em que Abacuque vivia, a malignidade parecia reinar. E a maldade e a violência e os subornos parecia ser tudo comum, Não havia alguém que pudesse fazer justiça. E Abacuque contemplava tudo aquilo e ele não aceitava. E então ele questionava a Deus: Senhor, até quando? Tudo isso irá acontecer e não irá haver uma punidade? Mas aí Deus resolve responder os questionamentos de Abacuque. E a primeira resposta, então, o Senhor diz no versículo 5:
Então contemplei as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que lhes não pertencem. Aleluia. E o Senhor vem falando que Ele irá fazer contra, né, essa nação, contra a Babilônia, né, que tinha, né, na verdade, ali escravizado o povo de Israel, né? E aí ele vem falando: pois uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as suas próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem delas mesmas. Vamos ver agora. Então, o profeta novamente questiona: ó Senhor, Deus meu, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para exercer o teu juízo? Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo? No versículo 14, tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e ninguém devem satisfação? O inimigo simplesmente os pega como anzóis, apanha a todos com a sua rede e nela os arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Aqui a segunda questão. Ele não se contenta de Deus levantar essa nação para castigar o povo de Israel, que naquela época faziam coisas abomináveis, né, contra os olhos do Senhor. E Deus permitiu que essa nação, que a Babilônia, se levantasse para então castigar o povo de Israel. Mas ele, Abacuque, não se contenta e ele questiona a Deus: mas logo, Senhor, esta nação impiedosa e cruel. E aí, no versículo 2, vai dizer o seguinte: a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para até que o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá no tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Esse versículo, eu conhecia ele muito bem no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, né, frisava muito em suas cartas, né? Nós vemos lá em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, e apesar, né, de o autor do livro de Hebreus, né, ser uma incógnita, também está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. E eu vejo algo tremendo aqui nessa história toda de Abacuque, porque Abacuque vem questionando a Deus contra toda aquela maldade, aquela violência que estava
acometendo, né, o povo de Israel. Mas o Senhor, ele dá respostas a Abacuque. Fala, Abacuque, eu estou no controle de tudo. Nada saiu do meu controle. O povo de Israel pecou contra mim. Fez coisas abomináveis, coisas que eu repudio, né? Nós sabemos muito bem que o povo de Israel se apostatou do Senhor, apostatou da fé, virou as costas para o Senhor e começou a adorar outros ídolos. Reis que começaram a fazer coisas contrárias ao que o Senhor havia ordenado. Então, como castigo, o Senhor disse que iria permitir, né, que uma outra grande nação, no caso aqui a Babilônia, viesse e levasse cativo, né, algumas pessoas. Mas Abacuque então começa a questionar, e muitas vezes nós questionamos o Senhor nas nossas aflições, nós questionamos o Senhor nos momentos em que nós nos sentimos abandonados, em momentos em que nós somos perseguidos, em momentos em que estamos enfermos, em momentos onde estamos com medo. E nós questionamos o Senhor, mas Senhor, até quando eu vou passar por esta situação? Até quando eu vou viver desta maneira? Até quando eu vou ter que suportar tal humilhação? Abacuque também estava ali em seus questionamentos contra Deus, falando, Senhor, até quando? Mas o Senhor, ele é tão bom, tão misericordioso que ele fala, Abacuque, eu vou cumprir o que eu estou falando. E eu acho tão interessante que no início do capítulo 2 vai dizer o seguinte, sendo assim, eu me colocarei, Abacuque dizendo, como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Eu aprendi que o Senhor, no tempo oportuno, ele nos responde. Muitas vezes ele não vai responder no momento exato em que nós estamos questionando. Mas o Senhor, ele fala, eu vou te responder, Abacuque. Mas o Senhor, ele quer exigir de nós a fé, a esperança, porque nós somos testificados pela nossa fé. E aí, Deus fala com ele, olha, escreve, que até mesmo aquele que passar correndo irá conseguir ler o que está escrito na tábua. Mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Talvez você não está vendo, não está ouvindo a resposta de Deus para a tua vida, mas nesta noite eu te convido a crer e a esperar e a confiar em Deus, porque a resposta virá. Mas creia. Viva pela fé. Faça como aquele homem que disse para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio que o Senhor vai curar o meu filho aqui, mas aumenta a minha fé, Senhor. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas somos tão abalados pelas circunstâncias em que nós vivemos. E parece que a resposta não vai vir, parece que nada vai mudar. E parece que as pessoas esqueceram de nós, parece que fomos abandonados neste mundo.
né? Eu quero te convidar a crer, a viver pela fé, a sentir o amor e a presença de Deus sobre a tua vida. Não coloque a tua expectativa no homem. Não coloque a tua expectativa se alguém irá te socorrer, se alguém irá te ajudar. Não, viva pela fé. Viva na certeza de que Deus está contemplando o que você está passando e que Ele vai te ajudar. Abacuque creu e esperou para ver o que o Senhor iria fazer em favor do seu povo. E o mais interessante, no final de todos esses questionamentos, né, que Abacuque estava ali falando para Deus, questionando, porque tanta violência, tanta maldade, tanta iniquidade, né, acontecendo no meio ali em que ele vivia. Mas aí no final, olha que lindo a conclusão que Abacuque tira. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. E agora vem. E ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Ou seja, ele está falando, mesmo que venha todo tipo de situação, em meio à fome, em meio ao desemprego, em meio à enfermidade, em meio a qualquer situação adversa que possa vir. Olha o que eu aprendo com Abacuque. Versículo 18 do capítulo 3. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia. Que lindo. Mesmo que você não consiga ver, decida crer. E essa declaração é maravilhosa. Quero testemunhar. No início do ano eu fiquei muito enferma com infecção de urina. Por 3 meses, nada curava essa infecção. Aí teve um dia que eu fiquei impossibilitada de levantar, não conseguia. Fiquei por 2 dias sentindo muitas dores. E eu não queria ir para o hospital, fiquei ali quietinha na minha cama e falava, Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho força, Senhor, para levantar dessa cama. E eu não queria ir para o hospital, então eu fiquei caladinha, sofrendo ali. E quando foi, isso foi num final de semana, quando foi no outro final de semana, numa sexta-feira, fui convidada para ministrar a palavra do Senhor em uma igreja. E eu não tinha força em meu corpo para ir. Mas eu falei, eu vou, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. E eu, vendo que eu iria passar mal ali naquele lugar, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que me sustenta. E enquanto eu ministrava a palavra, eu falava assim, Senhor, eu creio que nesta noite o Senhor vai me curar, porque eu já não aguento mais tomar esses remédios, Senhor. Eu não aguento mais ficar nessa situação que eu estou. E no final do culto ali, eu falei, Senhor, vou fazer uma oração agora com o teu povo. E eu creio que se tiver alguém enfermo, o Senhor vai curar. E essa enfermidade na qual eu estou, o Senhor também vai me curar. E eu orei, e ao final da oração eu me senti tão bem. E eu falei assim, Deus me curou, glória a Deus. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir as dores novamente. E aí eu falei, Senhor, não. Eu não creio que essa dor voltou. E eu comecei a determinar
Ainda que eu sinta essa dor, ainda que eu sinta todos esses sintomas, eu creio que o Senhor já me curou e eu tomo posse. Não importa, Senhor, quantos dias passarem. Eu creio que o Senhor me curou nesta noite e eu vou dormir nesta convicção que o Senhor me curou. E quando foi no sábado, eu já não sentia mais aquelas dores. Eu já não sentia aquele mal-estar. E quando foi na segunda-feira, eu tinha que fazer alguns exames. Eu fui lá, fiz exames. Fui na consulta na segunda-feira. Quando eu recebi os exames, na quarta, que eu fui entregar para o doutor falou, você está curada, não tem mais nenhuma infecção. E eu sabia que o meu Deus tinha me curado. Muitas vezes nós temos que exercer a nossa fé. Muitas vezes não, sempre. Nós temos que aprender a exercer a nossa fé, seja ela em qual situação for. Que a própria palavra hoje, né, nós aprendemos com Abacuque, que o justo viverá pela fé. Então eu te convido nesta noite a exercer a fé em Cristo Jesus, a exercer essa fé em Deus, e Ele vai te sustentar. Aleluia. O Senhor está te sustentando nessa trajetória que você está vivendo. E você irá testemunhar o milagre do Senhor, mas permaneça firme na fé. Não olhe quanto tempo já passou. Não se perturbe, porque a resposta ainda não chegou, porque ainda nada mudou. Muitas vezes tem pessoas que oram buscando por um milagre na casa, na família ou para si mesma. E tanto tempo já passou e você não consegue ver nenhuma mudança, nenhuma resposta. E outro dia eu fiquei tão feliz, né? Eu sigo uma pessoa no Instagram e ela, Deus, quando ela casou, ela queria muito ter filho. E 15 anos se passaram e o Senhor abençoou ela com a gravidez. Ela está grávida. Olha que coisa maravilhosa. Ela esperou no Senhor e recebeu o seu milagre. Então espere, viva pela fé. A tua fé irá te sustentar nessa trajetória. E a alegria que muitas vezes, né, para passarmos por tudo isso, nós temos que ter bom ânimo, como o próprio Jesus, né, nos instrui. Tente bom ânimo, né? Se ele próprio venceu, ele também testemunha que nós também iremos, e nós vamos vencer, né? Mas muitas vezes nós temos que buscar em Deus esta alegria, né? Neemias, capítulo 8, vai dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Que a alegria do Senhor possa alcançar a tua vida nesta noite e te sustentar nessa tua trajetória, nessa tua caminhada, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esta pessoa, Pai, que vai ouvir, que vai ver este vídeo, ó Pai. Que o Senhor seja um canal de bênção, Pai, através desta mensagem, ó Pai, para a vida desta pessoa. Que essa pessoa possa, Pai, ter força através da tua palavra, ó Pai, para ela continuar na trajetória da vida dela, ó Pai. Dê a essa pessoa estratégias, ó Pai. Dê a essa pessoa os recursos necessários que ela precisa, ó Pai. E que a fé possa ser aumentada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ser o nosso guia, a nossa luz, a nossa força, a nossa alegria, em nome de Jesus.